Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, possa estar nos envolvendo a todos, nos inspirando, nos amparando, para que a gente esteja o mais sensível e mais aberto para recolher os benefícios que com certeza nos são fornecidos pela espiritualidade maior. Então, o tema de hoje, meio estranho, né? Escolhendo a felicidade e a saúde. Como se alguém escolhesse a doença e a tristeza ou a infelicidade, né? Todo mundo escolhe, né? Ser feliz, escolhe ter saúde, e ninguém escolhe ao contrário. Mas aqui hoje a gente vai procurar ver o que realmente nós estamos escolhendo. É felicidade mesmo? É saúde mesmo? Ou a gente está se enganando? A gente está se equivocando, fazendo escolhas para hoje, para amanhã, e esquecendo do nosso futuro. Então, é nesse sentido que eu fui escolhendo. Então, vamos escolher certo? O objetivo é escolher certo, né? Então, e uma coisa que eu vou fazer aqui hoje, como eu não sou capacitado para falar sobre isso, eu fiz um apanhado de mensagens que falam da felicidade e da saúde. E a gente vai lendo essas mensagens e vai comentando, lógico, né? Para ficar no... Mas o importante aqui é que a gente tenha essa noção. O que nós estamos escolhendo hoje? É realmente a nossa felicidade? É realmente a nossa saúde? Então, vamos lá. Jesus, quando aqui esteve, ele falou do amor. É lógico que ele falou do amor, né? Mas a mensagem do amor já estava na primeira revelação em Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Já estava a mensagem do amor. Jesus, isso quem fala não sou eu, é Paulo, São Paulo, o apóstolo. Jesus nos trouxe a mensagem da imortalidade. Por quê? Se Jesus tivesse feito tudo o que fez, tivesse morrido e não voltasse, não aparecesse mais, eu acho que nem 30% do que ele disse estaria até hoje reverberando no mundo. Mas com a sua volta, com o seu reaparecimento, 3 dias depois da sua morte, então ele nos traz a certeza da imortalidade. E essa é a grande mensagem de Jesus, né? Então, a gente começa a olhar para a nossa vida, para os fatos da nossa vida, mas com essa visão da imortalidade, tá bom? E a doutrina espírita, há 170 anos, o livro dos Espíritos é de 1857, 169, certo? A doutrina espírita, ela vai trazer formas para que a gente tenha uma melhor compreensão, uma interpretação mais apurada da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus. E por que isso? Porque os Espíritos vêm tirar, vamos dizer assim, tirar a alegoria, tirar o véu. Então, os Espíritos, desde 1857, estão nos esclarecendo sobre a mensagem de Jesus, as suas parábolas, o que querem dizer as suas parábolas, né? Então, é importante para isso. A doutrina espírita, ela vem ajudar. Ela não é nada além do que Jesus fez, só que com maior clareza. Jesus falou por parábolas, porque na época, as pessoas que estavam junto com ele, que pode ser que nós estivéssemos, não iriam entender a mensagem. Então, a doutrina vem interpretar. Então, vamos começar falando de felicidade, tá bom? No livro Em Torno do Mestre, é o nome da nossa casa, né? Quem escreve esse livro é Pedro Camargo. Era um senhor que tinha uma loja de um armazém, vamos dizer, em Piracicaba, né? Depois ele se mudou para São Paulo e tal. E ele usava os pseudônimos, vamos dizer assim, de Vinícius, né? E ele escreve, tem um livro que chama Nas Pegadas do Mestre, e outro é Em Torno do Mestre, que foi esse Em Torno do Mestre que o senhor Nazaré escolheu para ser o nome dessa casa espírita, né? E ele vai falar assim, ó, a ideia da felicidade, então eu vou ficar lendo, gente, então vocês não se incomodem com isso, por favor, né? Tem gente que já me criticou, mas eu não sei assim. A ideia da felicidade é tão real como a da imortalidade.
A felicidade, né, aquela, porém, como esta, a imortalidade, diz respeito à alma, não ao corpo. Aqui já vocês começam a perceber que quando nós estamos falando em felicidade, já não estamos mais falando de ter sucesso profissional, de conquistar aquilo que a gente deseja aqui na Terra, né? Ter o melhor emprego, ter as pessoas que a gente gosta ao nosso lado. Não é essa a felicidade, tá? Ela diz respeito ao espírito, à alma, né? Ele completa. Ao espírito, a nós, cumpre alcançar a felicidade que está, como a imortalidade, em si mesmo, dentro de nós. Não está fora, está dentro de nós, né? Na trama da própria vida. Dessa vida que não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, começamos aqui a entender, a ter uma visão, vamos dizer assim, da felicidade, né? E de todas as virtudes, né? De todos os potenciais da nossa alma, não do nosso corpo. Então, nem sempre quem está tendo sucesso na vida está feliz. Então, é bom a gente pensar nisso. Então, sempre que a gente fala em felicidade, e isso é natural, a gente pensa em estar recebendo benefícios, dádivas, né? Bênçãos. Ah, se acontecesse isso, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. A gente fala muito isso, né? Então, a gente pensa em felicidade como recebendo alguma coisa. Mas a gente vai ter uma decepção ao olhar os textos espíritas, né? Aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram, porque a gente vai perceber que a felicidade de verdade, mas de verdade mesmo, ó, ela representa uma ação de valorizar, de expandir, de irradiar, de espalhar o bem. Felicidade não está em receber, está em dar. Percebe como parece para nós bastante contraditório, né? Mas eu dando, eu sou feliz. Vamos ver por quê. Né? Joana de Ângeles, nós estamos falando de espíritos superiores. Joana de Ângeles é a mesma Joana de Cusa que conviveu com Jesus. Então, ela já conviveu com Jesus e seguia Jesus há 2000 anos atrás. Ela deve ter algum conhecimento um pouco melhor que o nosso. Um pouco. Que não seja muito, mas é um pouco melhor que o nosso. Ela diz assim: a felicidade real tem muito a ver com a felicidade que produz em torno, com aquela que diz respeito aos outros. Então, ó, a felicidade, a minha felicidade é ver e tentar fazer, ajudar vocês a serem felizes. É uma visão espiritual, uma visão de um espírito eterno. Não é dos espíritos que estão no plano espiritual. Nós também somos espíritos, estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, a nossa felicidade real, verdadeira, é quando a gente faz os outros felizes. Né? Emmanuel vai dizer assim, ó, por isso que eu falei que eu ia ler bastante. Certo? Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, da oração dominical, né? Pai Nosso que está no céu, né? Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade divina, a paternidade de Deus, né? Mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, somos irmãos. O Pai é um só para todos nós. E ele continua: auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós, que já estamos mais evoluídos, com o Emmanuel falando, né? A felicidade real e indiscutível. O que eu quero mostrar para vocês aqui, gente, é que o nosso conceito de felicidade, de ter as coisas, de ver o nosso filho tendo sucesso, não é que ela está equivocada. Ela só está limitada a uma vida de alguns poucos anos, 70, 80 anos, né? 83. Né? Mas ela está limitada, ela não está se expandindo para a nossa vida eterna. Somos espíritos imortais. Né?
Então, Emmanuel, no livro da Esperança, fala assim, ó, louvado para sempre o trabalho honesto com que as pessoas se dispõem a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Então, a nossa felicidade não vai vir da ociosidade, da preguiça. Por exemplo, assim, ganhei um prêmio, eu terei não trabalhar, vou ficar dormindo o dia inteiro. Essa ociosidade não vai me trazer felicidade. O que vai me trazer felicidade é o esforço em beneficiar as outras pessoas. Então, não vamos ficar imaginando que ser feliz é não ter nada para fazer. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tira férias, só que ela não vai viajar. Se for viajar, tudo bem, né? Mas se ela não vai viajar, passa 15 dias, você não aguenta mais essas férias. Porque aí tem isso aqui, tem... Então, ela quer voltar para a rotina, para o trabalho. Então, nem sempre a desocupação, né, traz essa felicidade. Então, ó, a felicidade é consequência, é resultado de um esforço digno, ele fala. Esforço digno. Então, não é qualquer tipo de esforço. Não é sair correndo em volta do campo de futebol. Esse é um esforço, mas não é digno, né? Pode ser feito, não, nada contra. Mas não é um esforço digno, é quando é um esforço em beneficiar os outros. Tá bom? Quando a gente fala em felicidade, nós cristãos, a gente se lembra do quê? Das bem-aventuranças, né? Que está no início do Sermão do Monte, no 5º capítulo do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, ele vai falar dos humildes, dos mansos, dos pacíficos, vai falar de várias situações que nos levam à felicidade. Né? Bem-aventurança é felicidade. Então, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Bom, então, eu vou usar 3 bem-aventuranças aqui para a gente comentar sobre a felicidade. Tá? Felizes os puros de coração, ou bem-aventurados, né? Felizes os mansos, felizes os aflitos. Consegue perceber que Jesus, há 2000 anos atrás, falou, felizes ou bem-aventurados os aflitos. Gente, quem quer sofrer aqui? Escolhe, quem levanta a mão, quem quer sofrer? Né? Então, parece que não tem lógica dizer, os aflitos são felizes, é porque Jesus já estava falando para você, ó, não olha para o hoje, olha para frente, olha para o futuro, senão você tropeça. Tá? É importante a gente olhar para frente. Né? Então vamos lá. Todos nós, a partir de Jesus, desde que ele pronunciou a bem-aventurança, o Sermão do Monte, né, a gente é convidado a interpretar essa felicidade de uma forma diferente. De uma forma, ter uma visão bem diferente daquela que nós temos aqui, de trocar coisinha, de ser possuidor de algo, de ter sucesso no trabalho. Né? Então, felizes os puros de coração. Vou começar por aí. Essa mensagem chama-se Quando a Pureza Estiver Conosco. É uma mensagem do Emmanuel, né, no livro Deus Conosco. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois verão a Deus. O que é isso? Quando eu atingir a pureza total, pureza possível a mim, eu serei como Jesus, um espírito que já tem contato com Deus, né? Então, ó, quando a pureza respirar em nosso coração, endurecimento espiritual jamais encontrará guarida, né? Acolhimento em nossa alma. Porque o calor de nosso carinho vai se irradiar em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade, as dificuldades, né, dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a mensagem evangélica. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino a mim. Jesus. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para todos, o bem para sempre. Porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva, a escuridão, em claridade. Os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória. Olha que bonito. Então, a gente faz da adversidade algo que nos impulsiona
a ajudar o nosso próximo e a também nos ajudar. Porque é ajudando, Francisco de Assis não falava, é dando que se recebe. Então, é ajudando que se é ajudado, que a gente se abre para o auxílio. Nunca esqueça o Palminha, o Espírito falando assim, quando a gente dá alguma coisa, a pessoa acaba de pegar, a nossa mão está aberta. E aí nós temos condições de recolher os benefícios que nos são ofertados do alto. Uma imagem só, né? Para que a gente entenda essa beleza do que é dar, né? Então ele fala assim, criando invariavelmente, ou seja, de qualquer maneira, né? O céu onde se encontram as pessoas que estão sofrendo, né? E apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade humana inflamam, né? Ateiam fogo na gente, né? Na terra para tormento da vida. Então nós transformamos adversidades em elementos de alegria, de bem-estar, de reconforto das pessoas, né? E uma coisa, aqui ele passa essa ideia. Por isso que ele fala, bem-aventurados os puros de coração. Porque quando nós estivermos totalmente conectados com Deus, e esse é o tchan da história, certo? Porque nós não temos condição, eu quero ajudar a Raquel, mas eu tenho um limite das minhas forças. Tem coisas que eu não consigo fazer. Mas quando eu estiver conectado com a força divina, com a energia de Deus, do nosso Criador, aí eu consigo manter essa capacidade de auxiliar. Aí não tem cansaço. Quando ele diz felizes os mansos, né? Emmanuel de novo. Ele usa, a mensagem chama mansos de coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Ou seja, ser manso não quer dizer ser acomodado, ser preguiçoso, sabe assim, não ter nenhum tipo de reação diante das adversidades. Não é isso que é a mansidão que Jesus prega. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, ou seja, eu recebo as dificuldades, eu não me desequilibro, eu não me desespero, eu não me revolto, eu acalmo, eu reflito, eu oro, eu peço ajuda, né? Então, destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, ou seja, compreendendo que é trabalhando, não é descansando que a gente cresce, é no trabalho, no esforço em auxiliar aqueles que estão à nossa volta, né? A sociedade em que nós vivemos, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Imagina uma coisa. O agricultor, ele tem que lavrar a terra, ele ara, ele semeia, ele aduba, ele cuida para que o mato lá não... Mas o nascimento da planta, da germinação da planta, o seu crescimento, não depende dele. Depende do clima. Ou seja, depende da natureza, depende de Deus. Então, é essa a ideia. Eu planto, mas então eu faço bem. Mas eu não espero que o bem retorne para mim já hoje. Eu ajudei o Marcelo, mas ele nem obrigado foi para mim, ele falou. Então já não espero esse reconhecimento. Aquele que é manso, ele sabe servir, plantar, semear, mas ele sabe aguardar a colheita. Ele não se apressa com a colheita. Porque a colheita não está nas mãos dele. Está nas mãos do primeiro germinar o que ele... Ou seja, dar frutos aquilo que ele semeou. E aí isso não depende dele mais. Isso depende de Deus. Tá bom? Então, felicidade representa um plantio do bem. Sempre assim. Tá? Bem-aventurados ou felizes os aflitos. Mais uma mensagem de Emmanuel. Chama aflitos a mensagem. Bem-aventurados os aflitos, disse-nos o divino pastor, o divino mestre, o Cristo, né? Cabe-nos, todavia, considerar que semelhante felicidade
não decorre simplesmente da dor pela dor. Ou seja, não é sofrendo que a gente vai ser feliz. Não é sofrendo. Por sofrer. Ah, então, nossa, para ser feliz eu tenho que me machucar. Vou pegar, vou ficar como fazem aqueles religiosos, me martirizando, me batendo. Não, não é a dor pela dor. Não podemos esquecer que a aflição é um dardo espiritual que nos impele à procura. Ou seja, a aflição faz com que a gente se movimente. O que eu posso fazer para diminuir, para minorar essa situação difícil? Então eu vou em busca de soluções. Então, bem-aventurados os aflitos que ao receberem as dificuldades procuram superar essa dificuldade com trabalho, com resignação, com compreensão do ataque que sofreu. Esse é o verdadeiro bem-aventurado. Né? Somente aqueles que procuram à frente, ou seja, que olham para o futuro, se transformam em construtores do progresso. Então não fico me lamentando da dor que estou sofrendo, de alguém que me prejudicou, mas siga em frente. Siga em frente, sem reclamar. Né? E aí tem uma mensagem que chama aflições. Né? Emmanuel fala assim, ó, converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas. Então, usa a sua dor, a sua dificuldade, a sua aflição para se modificar. E não para ficar chorando nos cantos, não para ficar se vitimizando, para ficar reclamando que a vida não sorriu para você, que acha que Deus esqueceu da sua existência na Terra. Ele não esqueceu, não. Mas Deus, Ele não dá nada para nós. Ele já deu tudo que nós precisávamos. Agora Ele espera que a gente transforme o que foi dado em benefício para o outro e para nós. Então converte o teu problema, né, em motivo de superação, a maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos. E então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Então, é na luta, é no trabalho que nós vamos crescer. Não é na lamentação, na tristeza, no pessimismo, na depressão. Né? Agora, a gente acha que só nós que estamos aqui sofrendo. E o Emmanuel tem uma mensagem, né? Vocês percebem que eu fui procurar só mensagem, só, né? O Emmanuel tem uma mensagem do sofrimento deles que estão lá. Dos desencarnados que estão bem. Porque tem muito desencarnado que desencarnou e está padecendo por aí, está sofrendo ainda. Ele não está falando, por exemplo, dele, um espírito já mais esclarecido. Então, ele vai falar da aflição dessas pessoas, daqueles que estão mais lúcidos. Né? Ele vai falar assim, ó, da mesma forma, né, que acontece no plano dos companheiros, ainda jungidos a benefício, ou seja, ainda encarnados, nós, da mesma forma que acontece conosco, né, também nós, aí ele está falando isso, também nós, os espíritos, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da Terra. É os nossos pedidos, né? As nossas reclamações. Senhor, me ajuda, né? Certo? A tua avó morre hoje e amanhã estão fazendo pedido para a avó já. A avó está lá ainda meio atrapalhada lá no plano espiritual, mas estamos pedindo ajuda para ela já, né? Também nós, os desencarnados, sofremos o desafio de rudes problemas que nos são endereçados da Terra, ansiando vê-los definitivamente solucionados. Então eles querem ajudar a gente, né? Entretanto, sempre tem um mais, né? Um entretanto, né? É preciso conformar as próprias deliberações aos impositivos da vida. Quais são os impositivos da vida? As necessidades que cada um de nós carrega. Então, se tudo der certo na minha vida, eu fico estacionado, eu não cresço, eu não evoluo. Se aparecem dificuldades, problemas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar. E aí eu vou crescendo, eu vou ficando mais calmo. Então, está tudo dando errado. Bom, mas se Deus quis assim, então eu preciso ter paciência, eu preciso ter resignação, e eu vou aprendendo alguma coisa. Eu me torno mais compreensivo com os outros também, porque se está ruim para mim, pode ser que esteja ruim para ele. Certo? Então eu sou mais compreensivo, mais tolerante.
mais resignado, né? Aí ele fala assim, ó, entendimento não é construção que se levante de afogadilho, rapidamente. Né? E a morte do corpo denso não marmoriza as fibras da alma. Então quem morre não fica sábio porque morreu, não vira expert em tudo, né? E também não fica endurecido, indiferente à nossa dor. Ele sofre. Lá, os nossos entes queridos sofrem com as nossas dores. Né? Eles sofrem muito, eles querem nos ajudar. Muitas vezes, ó, o Emmanuel falando, muitas vezes tememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente dos seres amados e outro recurso não identificamos para sossegar eles, né? Para sossegar-nos a alma, senão a prece que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Então veja, os espíritos não vão dar solução para os problemas que são nossos, que nós temos que resolver. E por que nós temos que resolver? Para crescer, para evoluir. Não é para fazer a gente sofrer. É para que a gente evolua, para que a gente aprenda algo mais. Né? E outra coisa que a gente tem ideia é que a felicidade, né, está em possuir alguma coisa. Aí eu peguei uma frase da Joana de Ângeles, né? Que a felicidade real não depende daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Né? Então, não é o que eu tenho, é quem eu sou. Né? O Emmanuel vai falar assim, que a felicidade não está no dinheiro, na inteligência, na autoridade, nos títulos acadêmicos, não está no que nós possuímos. Né? Ó, não está no que possuis, e sim no que nós damos. Olha lá, mais uma vez, tá vendo? Será que eles estão errados e nós estamos certos? Vamos segurar tudo para nós aqui que é meu, é meu, é meu. Né? Será que é isso? Né? Então não está no que possui, e sim no que dá. E ainda assim, não tanto no que dá, mas como você dá, no modo que você dá. Por quê? Eu vou dar uma cesta básica. Ah, parceiro, dá, distribui aí, estou sobrando dinheiro, dá a cesta básica aí. Não estou preocupado. Eu estou dando, é bonito dar, muito bom. Melhor dar do que não dá. Mas como eu estou dando? Será que não seria melhor eu procurar saber quem está precisando? Eu ir levar, eu identificar as dificuldades daquela pessoa. Então, pensemos nisso. Não está no que você sonha, né? E sim no que você faz. E, sobretudo, na maneira como faz. Então, eu sonho em ser professor. Né? Bom, para ser professor tem que estudar. Né? Tem que cursar uma escola, me tornar professor, se for professor primário é o normal, normal? Fala, né? Normal, escola normal, né? For professor no nível secundário tem que fazer faculdade, né? Tal, sei lá. Então, gente, veja, não é só querer, é preciso trabalhar, né? Ele continua. Felicidade na essência é a nossa integração com Jesus, com o Cristo de Deus. E como eu me integro com Jesus, como eu me relaciono com Jesus, né? Quando nos rendemos a Ele, para que Ele nos use como somos e no que temos, olha lá, certo? A benefício dos semelhantes. Então, felicidade, mais uma vez, não está em satisfazer os meus desejos, mas em procurar ajudar as pessoas a ficarem bem. Se você fizer isso, a vida, Deus, dá o nome que vocês quiserem, vai proporcionar a você o bem-estar, a felicidade que você deseja. Emmanuel continua ainda. Isso porque todo o bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Em resumo, né? Felicidade colhida, olha lá, ó a ideia de plantação de novo. Felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Se eu semeio margaridas, vou colher margaridas. Dona Beata aqui falando disso, certo? Mas se eu semeio espinhos, eu vou colher espinhos. Eu só colho aquilo que eu semeio. Então, quando eu semeio felicidade na vida alheia, eu colho felicidade na minha. Então, felicidade, a
felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que a gente ajuda os outros, por intermédio dos outros, Deus, o céu, nos ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Mas ajuda os outros também, e o céu te ajudará. Falei de felicidade, vamos falar um pouco de saúde. Tá? Jesus, eu sempre pensei nisso, é uma coisa que fica martelando. Jesus curou um monte de gente no Evangelho, né? Ele curou a sogra do Pedro, a filha do Jairo, um monte de paralítico, de leproso, de cegos. Ele curou muita gente, né? Curou, mas curava assim, de repente, rapidamente, né? Então, o que ele faz? Quando ele cura, ele faz o quê? Ele devolve a saúde, né? Para aquelas pessoas. E é estranho, porque vocês já pensaram que todo mundo que Jesus curou já morreu? Não ficou ninguém. Todo mundo que foi curado por Jesus morreu. Então, fica aqui uma questão, né? Será que Jesus curava corpos mesmo? Será que ele curava corpos? Era esse o objetivo, curar corpos? Então, tem uma passagem no Evangelho de João, onde Jesus está falando que ele é o pão da vida. Que ele é o alimento de verdade, que se nós comermos, a gente viverá para sempre. Né? E aí ele percebe que os seguidores dele estão se afastando. Que ele está fazendo um discurso duro, um discurso, não tem mágica aqui, não tem favor. Se você quer ter alguma coisa, você tem que se esforçar. Né? Então é isso que ele está falando. Comer o pão, eu represento o pão da vida. Comer a minha carne, que é a ideia da igreja, né? A hóstia a carne e o sangue, né? Que é o corpo do Cristo e o sangue do Cristo, né? Essa ideia é tipo assim, é você entrar na vida de Jesus, deixar que ele também entre na sua vida, seguir Jesus. E ele estava fazendo esse discurso, a turma começou a se afastar dele. Aí então sobrou só os 12 apóstolos. Ele falou assim, e vocês? Vão me seguir também ou vão desistir? Vão se afastar. Né? E aí Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, se Jesus tem palavras de vida eterna, quando ele curava aqueles corpos, né, será que ele estava pensando na vida material, na vida física, ou ele estava pensando na vida eterna? Já que as palavras são de vida eterna. Então, as ações também são de vida eterna. Né? Então, qual seria essa função das curas que Jesus realizou? Será que as curas do Evangelho que nós lemos, né, curar o cego, o paralítico, o ranceniano, né, que é o leproso da época, né, elas estão falando da cura do corpo físico? Será que é isso mesmo? De um corpo que vai morrer? Porque aqui ninguém tem dúvida disso, né? A gente tem certeza, certo? Que nós vamos morrer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Que bom. Mas nós temos a certeza que vamos morrer. Então, será que é de um corpo que vai morrer que Jesus está falando, né? Então, qual seria esse sentido das curas físicas, né? Mas esse sentido espiritual? Porque é isso que nós precisamos tirar dos ensinamentos evangélicos. O sentido espiritual das coisas. Já falava Paulo, desculpa. A letra mata, o espírito vivifica. Então, eu peguei o livro Nosso Lar. Quem já vem aqui de sábado estudou o livro Nosso Lar. Primeiro capítulo do livro Nosso Ele já está no hospital. Toma água que tá. Ele já está no hospital, no Nosso Lar, mas ele está relembrando os dias dele de sofrimento nas zonas purgatoriais, no umbral. Né? Então ele fala assim, enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Vocês sabem o que é uma flor de estufa, né? Todo mundo compra, vai lá em Holanda, compra, né? Ela chega aqui, toma sol, morre, toma vento, morre. Flor de estufa, ela está ali protegidinha, né? Todo zelo. A hora que você tira de lá, certo? 50% vai, 50% morre, não é assim? Então, como ele
está se comparando a esse tipo de flor que não estava preparada para enfrentar as realidades da vida espiritual, né? Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Ó, não desenvolver os germes divinos, né? Isso aqui, ó, volta a parábola do semeador. Ó, e o semeador saiu a semear. E uma parte caiu na terra dura e os pássaros vieram e comeram. Outros espinhos, né? E assim ele vai contando. Então, Jesus, Pai, Deus, nosso Pai, ele colocou em nós os germes divinos. Os germes da felicidade, da alegria, da capacidade, da intelectualidade superior, ele colocou. Mas compete a nós trabalharmos, desenvolvermos esses germes. Germe, semente, não é a árvore do homem. Então ele fala assim, ó, sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Olha aqui, ó, o nosso desejo de se dar bem agora. Quero ficar bem agora. Amanhã que se dane, né? Sufocar. Então, o André Luiz é um exemplo de quem viveu muito bem aqui, sendo médico, viveu muito bem na Terra, morreu cedo, talvez um câncer, talvez uma úlcera, não fala muito bem, né, o que é, certo? E ficou 8 anos nas zonas purgatoriais, aí, nas zonas de sofrimento. Né? Não adestrar a órgãos para a vida nova. Aqui que nós começamos a pensar em saúde. Ó, não adestrar a órgãos. Quer dizer, então, que eu tenho aqui órgãos físicos, materiais. Mas eles são uma réplica, uma cópia dos meus órgãos do corpo espiritual. Então, esse corpo aqui vai morrer. Tomara que demore um pouco, mas vai morrer. Agora, o corpo espiritual sobrevive e vai continuar vivendo. Então, é esse corpo que tem que estar preparado. É esta a minha saúde. A saúde de um corpo saudável lá no plano espiritual. Aqui, a tendência é inexorável. Nós vamos morrer. Então, seja como for, a gente vai entrar num processo aí vai decair a nossa vitalidade e nós vamos perecer, nós vamos morrer. Certo? Então, ó, era justo, pois, que aí, no plano espiritual, né, despertasse a maneira de aleijado, ó, já não tem mais saúde, né? É aleijado, né? Aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade. Então ele está comparando a vida espiritual a um rio, né? Então, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, ou seja, independente da minha vontade, a carreira incessante das águas. É como se a gente fosse jogado numa correnteza de um rio, aleijado. Como é que eu vou nadar? Como é que eu vou nadar? Eu vou ser levado onde a correnteza quer me levar, até que eu afunde. Né? Então, aí ele continua. Ou como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Então, o que ele fala é o seguinte: eu não me preparei quando estava aqui, cheguei lá como doente, como enfermo, aleijado, coxo, incapaz para algumas coisas, e aí eu sou levado pelo turbilhão dos acontecimentos. Eu não tenho estrutura emocional para suportar. Né? Então, quando a gente conecta saúde e felicidade, a gente pensa assim, ó, que no desejo de desfrutar bem-estar aqui, né, de ser feliz aqui, agora, hoje, né, na vida atual, a gente se esquece de se preparar para a vida que nós vamos viver e que é muito mais longa que essa, viu? Certo? Aqui a gente fica aí 70, 83 anos, né? Mas depois fica 150 lá. Desses 150 talvez a gente fique mais 70, 80 nesse rio, sendo levado acima e para baixo, nesse deserto, recebendo vento daqui, poeira dali. Então, será que não vale a pena a gente se preparar, né, para não chegar lá como doente, como aquele que não tem saúde? Né? Então, a gente conclui daí, e essa é a minha conclusão, né, que as curas que Jesus realizou,
elas dizem respeito a corrigir problemas nossos, certo? Então nós somos curados, por exemplo. Eu tenho um problema de saúde, eu sou curado, mas não para eu ficar feliz e sair fazendo bobagem. Mas bom, eu fui curado, então agora sou saudável o suficiente para fazer o que eu sei que eu devo fazer, o que é certo fazer. Pensem nisso, né? Então, corrigir elementos interiores, corrigir o nosso espírito, nos preparando para quê? Para essas realidades eternas que é a vida espiritual. Emmanuel fala assim, ó, que nós somos enfermos. Todos nós que estamos aqui encarnados, e eles também, lá, somos enfermos, né? Tá, isso está no livro Divino Médico, certo? Então, quem é o nosso médico? Senão, Jesus, né? Aquele que realmente cura. Não cura corpos, cura o espírito, né? Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores. E aí eu queria saber qual é a ficha de cada um de nós, né? O prontuário que fala, né, que está no hospital, né? O prontuário. Qual é o meu prontuário? Eu estou aqui, mas tem alguém lá com o meu prontuário na mão. Esse aí tem orgulho e não muda. Vai precisar receber umas dificuldades a mais para ver se quebra esse orgulho, se quebra esse egoísmo. Então, esse é o nosso prontuário. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Ou seja, você quer se curar, mas você quer que seja do seu jeito. Jesus fala assim, ó, você quer se curar o seu egoísmo? Começa a ajudar as pessoas, né? Eu quero que seja mais fácil que isso, né? Então, se eu não sigo o médico, o divino médico, não tem como me curar. Precisamos estar atentos para isso. Então, pensando aí em saúde, né, ó, ele fala assim, meu irmão, no livro Acidentados da Alma. Olha o nome da mensagem. Acidentados da alma. Então, do espírito, não é do corpo, né? Ó, não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. Então, a despeito, como ele é bonzinho, não, então a pessoa faz tudo errado e não fala nada. Não, não é isso, tá? Então, ser bom, às vezes, é chamar a atenção das pessoas, né? Intervir, né? A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vigora o remédio na defesa e sustentação da saúde. Então, ó, eu tenho que me retificar, né? A gente anda por caminhos tortos, então eu tenho que retificar, andar em linha reta, seguir, ter um objetivo, né? Então, tanto quanto o remédio serve para a saúde, a retidão, mudar o nosso comportamento, nos ajuda na cura da nossa alma. Age, porém, diante dos acidentados, que todos nós somos, né? Dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão, sem alargar a ferida. Não vai ver uma pessoa que está sofrendo, você está sofrendo porque você errou na vida passada, então isso não vai ajudar em nada, né? Não agrava o sofrimento do outro. Restaurar sem destruir. Emendar sem proscrever, sem criticar. Não ignorar que os irmãos transviados, que estão sofrendo, né, se encontram encarcerados em labirintos de sombra, e quem está num labirinto não vê a hora de alguém falar assim, sai por aqui, mostrar o caminho, né? É preciso que a gente mostre o caminho. Então, encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Então, quando você vê alguém sofrendo, ao invés de falar assim, ó, você está sofrendo hoje porque você deve ter feito isso, né? Não. Procura ajudá-lo para que ele consiga sair desse sofrimento. E não agravar a dor dele. Não, você merece estar passando por isso por causa disso. Não, não é por aí o caminho, né? Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que a ensinar servindo, olha lá, e corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então, o que nós precisamos, e isso
todos nós precisamos muito ainda, é aprender a ensinar, não só com palavras, mas com exemplo, servindo, ajudando, não, pondo a mão na massa. E a corrigir, fulano, você está errado, mas com amor, com paciência. E aí, eu fui buscar uma outra frase do Emmanuel só para falar sobre isso. Em toda a tarefa, isso é bom para os professores, em toda a tarefa de educação, exemplificar é explicar. Às vezes, muito falatório não adianta nada. Agora, dar o exemplo ajuda muito. Dar o exemplo ajuda muito. Né? Então, a Joana de Anjos vai falar que é a saúde integral. Saúde integral. Saúde física, saúde espiritual. Né? Então, ó, à medida que a criatura se autodescobre, se conhece, né? E vivencia o amor, passa a ser útil diante dos outros, na comunidade em que vive, constata que a saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado. Então, vocês percebem que aqui, o que ela está falando é o seguinte, ó, a sua saúde física, se não está boa, é consequência dos seus desequilíbrios espirituais. Não é azar da sua parte. Se você tropeça e machuca o pé, faltou atenção, talvez. Então não fica só jogando a culpa no azar, né? Mas pensa se você não está trabalhando inconscientemente contra você mesmo. Né? Ó, as doenças nas áreas psíquica e emocional, ó, da mente, né? Dos sentimentos, das emoções, né? Facilmente se transferem para o corpo, para o orgânico, né? Ensejando campo para a instalação de doenças. Então, as nossas doenças físicas, e ela fala isso em outra mensagem, mais de 90% dos nossos problemas físicos, orgânicos, se originam dos nossos desequilíbrios emocionais e psicológicos. Daí a importância de a gente buscar essa conexão com Jesus. Né? E aqui eu pus duas coisas para a gente ficar atento. Revolta e ressentimento. Aqui ninguém tem isso, eu sei. Certo? Mas fica vendo o mal que te faz. Ressentimento. Ficar lembrando sem cessar o mal que te fizeram. Ressentir. Ressentimento. Né? O ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano. É tóxico. Ou seja, é veneno. Né? Que mata aquele que o carrega. Ele não mata quem você está desejando mal, não. Ele mata você. Enquanto vibra na emoção, esse tóxico, né, esse ressentimento, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Não está aqui quem falou. Certo? Quem está com esse tipo de problema, pensa pelo menos, se não está alimentando esse ressentimento. Tá? Pensa. Não matem o mensageiro. Eu não sou responsável pela mensagem, tá bom? É um pouco da revolta. A revolta constante, né, gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as suas energias, não deixando que elas te desconcertem. Então, revolta não serve para nada. Se rebelar contra a vontade divina não serve para nada, não muda a tua vida. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. Uma pessoa revoltada, você consegue ficar muito tempo perto dela? Não, se ela faz um mal, não faz? Fala assim, ai, cansei de escutar isso aqui, quero distância disso aqui. A pessoa vai ficando sozinha, né? A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva, está a caminho da solução. Seja paciente. Saiba esperar. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Concluindo, portanto, a felicidade, nós chegamos à conclusão aqui, a felicidade que se dá ao outro, né, é a felicidade que a gente vai receber no futuro. Então, a felicidade se dá quando recebemos, ela acontece na nossa vida, né? Quando recebemos as aparentes adversidades
E a gente vai, através do trabalho, da perseverança, a gente vai transformando essas dificuldades em benefício para os outros, para o nosso próximo, né? E aí nós vamos saneando o inferno que está à nossa volta, né? Em que a gente vive, para que ele se transforme em céu para os outros. Quando eu fizer isso, eu transformo o meu inferno em céu para os outros. É só saber aguardar que daqui a pouco o céu também vai vir para mim. Tá bom? E a saúde, a gente já percebeu aqui, né? Que é o perfeito equilíbrio da alma que aprendeu a se conectar, comungar com Deus. E não é a comunhão de pôr a hóstia na boca, certo? Comungar com Deus vai além. Comungar com Deus, a gente pode pensar assim, ó. Quando você fizer o Pai Nosso, falar assim, ó. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no plano espiritual. Então, comungar com Deus é quando você aceita que aquilo que acontece com você, mesmo que seja desagradável, mesmo que não seja o mais gostoso, é aquilo que você necessita para o seu crescimento, para a sua evolução. Né? E aí, como você faz isso? Eu conheço só um caminho. Jesus. Né? E foi Jesus que disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Né? Aquele que não está comigo vai morrer. Certo? Então, ó, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Aquele que não permanecer em Jesus não dá fruto. Então, Jesus é o caminho. E como é esse caminho? Fazer aquilo que ele nos ensinou. Não é mesmo? Então, essa comunhão com Deus, né? Por mais que a gente tente, nós não somos assim capazes de sustentar, né? De manter esse nosso projeto de ser feliz, de ter saúde, né? Se a gente não se ligar a essa sabedoria divina, a esse amor divino, certo? E aí, os nossos projetos de saúde e de felicidade, se a gente estiver conectado, vão funcionar. Mas somente se esses nossos projetos estiverem realmente, né, de acordo com a vontade de Deus. E não porque nós queremos. E eu termino com uma frase do Emmanuel, para que ninguém que esteja aqui hoje pense que a gente está exaltando o sofrimento, a dificuldade como algo maravilhoso. Não, é algo difícil, certo? Mas é algo necessário. E o Emmanuel fala assim, ó, mais vale chorar sobre o efeito ao ataque, né, dos aguilhões, da resistência, ou seja, eu sei que eu tenho vontade de fazer coisas, mas eu sei que eu não devo, então eu não faço. Então mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque todo mundo que está subindo está sofrendo, está trabalhando. Mas todo mundo que está descendo está sorrindo, está feliz. Né? Vai lá no bar, está todo mundo dando risada. Não tem ninguém chorando no bar. A não ser que perdeu a namorada, então senão está todo mundo. Só que está caindo. Está caindo. Que a gente pense nisso para não valorizar a dor, mas aproveitar cada momento de dificuldade para o nosso crescimento. É isso, gente. Obrigado pela paciência.